Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Um feliz e abençoado sábado a todos vocês que estão, é claro, assistindo esse vídeo aqui no dia do Senhor, mas para você que está assistindo esse vídeo num outro dia da semana, então que Deus também abençoe todas as suas atividades. Amém? E independentemente do dia em que vocês estão assistindo esse vídeo, o meu desejo e minha oração é que o Espírito Santo seja derramado sobre suas vidas e que ele seja como um fogo a arder em seus corações, purificando assim eles de todo mal e enchendo de todo o verdadeiro zelo pela causa do Senhor. E amigos, o capítulo mais bélico da Bíblia é o capítulo 11 do livro de Daniel. E todo ele é dedicado a relatar ali os inúmeros conflitos entre as forças do norte e as forças do sul no decorrer de toda a história. E já lá no final do capítulo 11, trazendo para um cenário mais profético, o papado unido ali aos Estados Unidos, eles passam a representar o rei do norte e todo o pensamento, filosofia, religião e governo que se opõe a essa aliança entre Roma e Estados Unidos, ou seja, tudo que se opõe ao rei do norte é considerado o rei do sul. E dessa forma, irmãos, o conflito milenar entre o rei do norte e o rei do sul também ganha um aspecto espiritual e filosófico nos últimos dias. Contudo, pelo fato de todo o restante do capítulo 11 se tratar, sim, de guerras literais entre o reinado do norte e o reinado do sul no decorrer das eras, então nós não podemos descartar completamente essa possibilidade de que não vai haver um conflito bélico entre o rei do norte e entre o rei do sul nos últimos dias. Mas, amigos, independente de haver ou não um conflito bélico entre as forças que vão compor o reinado espiritual do norte e as forças que vão compor o reinado espiritual e ateu do sul, a verdade é que o rei do norte, por fim, ele vai se levantar contra o Monte Santo, ou seja, ele vai se levantar contra o Israel espiritual dos últimos dias e ele vai se levantar contra o literal Monte Sião, o qual fica o trono de Deus no céu. Porque pelo fato do rei do norte marchar contra a lei de Deus e os seus mandamentos, principalmente, é claro, o quarto mandamento, então, com isso, virtualmente, é como se ele estivesse se levantando contra o Monte Sião no céu, porque é justamente no Monte Sião, onde o trono de Deus está, que ali também estão os querubins guardando o quê? A lei original e eterna do Senhor. Mas, queridos, nesse momento em que o homem do pecado estiver fazendo as maiores investidas para destruir a lei de Deus, o capítulo 12, versículo 11 do livro de Daniel nos diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Irmãos, como adventistas, nós acreditamos que Miguel, o arcanjo, não é um anjo, mas sim, ele é o comandante dos anjos, o Senhor dos exércitos, aquele que é como Deus, porque esse é o significado do seu nome. Ou seja, Miguel é o próprio Jesus Cristo. E quando Daniel se refere a Miguel se levantando, ele não apenas está se levantando do seu trono para vir em socorro aqui dos seus filhos que estarão em perigo, mas ele também está se levantando da sua posição de intercessor para assumir a sua posição de vingador. E no grande conflito, lá na página 268 da versão e-book do livro, falando desse momento, o Espírito de Profecia diz assim: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, o povo de Deus terá cumprido a sua obra, terão recebido a chuva serôdia e estarão preparados para a hora de provação que diante deles está. O mundo terá enfrentado sua prova final e todos os que se mostraram leais aos divinos preceitos terão recebido o selo do Deus vivo. Então, Jesus cessa sua intercessão no santuário celestial e com grande voz anuncia:
está feito. Continue injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Bom, certamente o nosso Senhor se levantará para vir ao nosso socorro e certamente Ele se levantará porque também, após o derramamento da chuva serôdia e o alto clamor das 3 mensagens angelicais, todos os seres humanos em um curto período de tempo vão tomar uma decisão ao lado do Senhor e da sua lei ou ao lado do inimigo do Senhor que está contra a lei de Deus. E como disse lá o texto do Espírito de Profecia, meus irmãos, quando Miguel se levantar, os que receberam o selo do Deus vivo passarão por sua última prova e após demonstrarem que são dignos de serem as primícias do Senhor, eles serão então transladados no dia da volta de Cristo e estarão de dia e de noite no seu santuário e a glória do Senhor os cobrirá. Mas, irmãos, a pergunta que eu faço agora é essa. Qual vai ser a prova que os que receberem o selo de Deus vão passar? Bom, a prova dos selados será a grande angústia de Jacó. Mas o que acontecerá com os santos nesse tempo de angústia? E diz o Espírito de Profecia: estes são os que vieram de grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. O Grande Conflito, páginas 648 e 649. Amigos, embora nós seremos extremamente angustiados naquele tempo, porque o mundo inteiro estará nos perseguindo e também desejosos de tirar as nossas vidas, ainda assim, a maior angústia dos santos se dará pelo fato deles estarem vivendo na presença de um Deus Santo, ou seja, do Pai, sem um intercessor, Jesus Cristo, naquele tempo. Bom, talvez você diga, mas isso é impossível. Como que o ser humano pode viver na presença do Pai sem ter Cristo como intercessor? E queridos, eu respondo a vocês que sim, é impossível o ser humano pecador viver na presença do Deus Pai sem um intercessor e não cometer nenhuma transgressão contra a santa lei de Deus. Contudo, Jesus afirmou categoricamente que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E Jesus certa vez também fez uma pergunta dizendo que quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus, será que ele vai encontrar fé na terra? Veja, amigos, Jesus não estava falando dessa fé que nós encontramos aí estampada em várias camisetas, em vários bonés. E Jesus também não estava falando dessa fé sem obras que encontramos na maioria das denominações cristãs. E Jesus tampouco estava se referindo à fé dos adventistas do sétimo dia, porque na carta à igreja em Laodiceia, ele disse que nós precisamos comprar dele o ouro refinado pelo fogo, e o Espírito de Profecia diz que esse ouro, na verdade, é o amor e a fé. Ou seja, mesmo entre o povo remanescente da profecia bíblica, Jesus não está vendo aquela fé necessária para aguardar a sua vinda. Mas então, que fé é essa que nós precisamos para que no tempo de angústia de Jacó permaneçamos diante do Pai sem um intercessor e ainda assim não venhamos a transgredir a santa lei de Deus? Bom, quando nós lemos Apocalipse capítulo 14, versículo 12 da versão King James em inglês, ali está escrito que os santos que irão perseverar após darem a mensagem que denuncia os que adoram a besta e também a sua imagem, que recebem a sua marca, os que perseveram naquele tempo, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E embora na maioria das traduções está dizendo tem a fé em Jesus, em vários textos Ellen White confirma que a maneira correta de se entender aquele versículo é a que está na King James, a fé de Jesus. Irmãos,
Jesus veio a essa terra como homem, embora sendo ele Deus, ele não se utilizou da sua divindade para vencer o poder da carne, do diabo e do mundo, mas ele obteve completa vitória no grande conflito porque ele tinha fé que o Pai o sustentaria para que ele não pecasse, pois não havia nenhum intercessor entre Cristo e o Pai caso Jesus viesse a transgredir algum dos seus mandamentos. E amigos, a verdade é que somente os que estiverem vivendo nesta terra após o fechamento da porta da graça vão passar por uma situação semelhante à de Jesus, ou seja, eles viverão na presença do Pai sem um intercessor. E assim como em O Desejado de Todas as Nações, na página 123, diz que Jesus vencia o combate diário pela habitação interior do Espírito Santo em seu coração, da mesma forma, os que estiverem vivendo naquele tempo sem um intercessor, eles viverão na presença do Pai por causa da habitação interior do Espírito Santo em seus corações. E por causa disso, ninguém vai poder aprender o cântico dos 144.000, como está descrito em Apocalipse, porque somente eles passaram por tal experiência. Bom, não se trata de perfeccionismo, mas sim se trata de até onde faremos uma entrega das nossas vidas a Deus e até onde confiaremos que o Espírito Santo é mais forte do que o poder da carne, de maneira que ele pode nos ajudar a subjugar todo o pensamento pecaminoso. E, amigos, esse é um tema profundo e requer muito estudo individual da parte de cada um de nós. Mas, resumindo, nós precisamos compreender que os que viverão nos últimos instantes da história desse mundo, eles vão ser diferentes de todos os que viveram no decorrer da história. E sendo assim, precisamos buscar ao Senhor desde agora, meus irmãos, de uma maneira mais profunda do que aqueles que o buscaram em todas as eras. E, irmãos, certa vez eu ouvi uma pessoa muito influente da nossa igreja dizer que é uma loucura pensar que seremos tão santos quanto Enoque e quanto Paulo, mas na Bíblia, somente o rosto de Moisés resplandeceu por conta do tempo em que ele passou na presença do Senhor, e o rosto de Estevão também resplandeceu porque isso serviu de sinal para o sinédrio que o estava acusando. E lá no Espírito de Profecia também é citado que o rosto de Enoque resplandecia porque ele passava muito tempo na presença de Deus. Bom, embora Estevão era sim um grande homem de Deus, o seu rosto brilhou para servir de sinal aos que estavam no sinédrio. Contudo, a Bíblia e também o Espírito de Profecia citam só 2 homens que os seus rostos brilharam porque eles passavam muito tempo na presença do Senhor, e esses eram Enoque e Moisés. Mas lá no Grande Conflito, na página 617, ali é citado novamente rostos brilhando por causa da santa consagração a Deus. E esses que terão os seus rostos resplandecentes iguais ao de Enoque e de Moisés, serão aqueles que receberem o selo do Deus vivo e estiverem pregando o alto clamor. Portanto, o Espírito Santo diz categoricamente, diferente daquela influente pessoa da igreja, o Espírito Santo diz que os últimos serão sim tão santos quanto Enoque, Moisés e Paulo. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês, e eu apelo aos irmãos que estudem mais sobre isso e busquem de Deus obter a fé de Jesus, que é a fé que confia plenamente que as promessas do Pai se cumprirão em nossas vidas. Amém? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.